Narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Havia um casal que morava na Lagoa da Conceição. Depois de um ano de feliz matrimônio, eles tiveram uma linda criança. A criança, quando completou 5 anos, adoeceu. A doença, os sintomas eram diferentes, esquisitos. A criança ficava com os braços cruzados sobre o peito, o corpo cheio de manchas roxas, e quando chegava a noite, ela desatava num choro que dava até dó, principalmente nas sextas-feiras. As pessoas mais idosas e entendidas de casos de bruxaria da região, quando viram o estado lastimável da criança, não tiveram problemas em confirmar que aquilo se tratava daquelas bruxas malvadas que estavam perseguindo a criança. Uma daquelas mulheres mais entendidas em sintomas de bruxaria aconselhou o casal que procurasse uma benzideira ao invés de um médico como a mãe queria. O médico não ia resolver problema bruxólico. Ao contrário. Então que eles procurassem a benzideira, porque aquilo ali se tratava daquelas mulheres terríveis e misteriosas que vêm ao mundo com a sina de ser bruxas. Como no sítio os mais novos sempre acatam e respeitam a decisão dos mais velhos, os pais então resolveram procurar uma benzideira. Foram lá na Barra do Sambaqui e trouxeram uma benzideira afamada por tratar de problemas de crianças embruxadas. Assim que a benzideira chegou na casa, ela começou a se sentir mal. Começou a bocejou tanto que ficou até alguns minutos sem poder falar. Depois ela se recuperou, e quando se recuperou, ela logo falou para os pais da menina que aquilo ali se tratava de um caso de criança embruxada, que aquelas bruxas que estavam ali fazendo aquilo eram bruxas terríveis, de poderes diabólicos. E que ela deveria enxotá-las dali. Assim que ela chegou ali, ela já sentiu o poder daquelas terríveis bruxas. Então, ela passou a mão num breve que ela trazia no bolso do vestido, fez a benzidura na criança, rezou e benzeu a criança. Depois disso, ela aconselhou os pais que deveriam fazer o seguinte remédio. Na sexta-feira daquela semana, à noite, eles deveriam pegar a cirola do pai, colocar em forma de cruz em cima da menina, rezar o credo de trás para diante, colocar um pires com água e dentro dele colocar cera virgem e a chave da fechadura da porta de entrada da casa. E quando chegasse a noite, na hora que a criança começasse a chorar, era sinal de que as bruxas já estavam ali para chupar o sangue da criança. Então o pai deveria pegar a cera virgem e tapar o buraco da fechadura, bem tapadinho, para que as bruxas ficassem ali presas. Elas ficariam ali presas e quando o galo preto cantasse, elas perderiam o encanto. E assim foi feito. As bruxas que por ali circulavam eram bruxas dali da região mesmo. Eram mulheres dali da região. Inclusive tinham 2 delas que eram primas, irmãs da mãe da criança. Naquela semana, elas fizeram uma reunião numa casa que ficava abandonada
numa casa mal assombrada que ficava um pouco retirada do povoado. Lá elas fizeram uma reunião para iniciar no trabalho de bruxaria uma moça feia, muito rude, que iria começar os primeiros trabalhos na sina de bruxa. Elas ensinaram para essa moça na reunião que, para poder voar por cima dos arvoredos, passar por baixo dos telhados e entrar nos buracos das fechaduras, era preciso elas se despirem de toda a roupa, ficar escondidas nos buracos das bananeiras, nas grutas, nos paneiros das canoas dos pescadores, se ungir com um unto virgem e dizerem as seguintes palavras: por cima do silvado, por baixo do telhado. Ensinaram também que quando o galo branco e o amarelo cantam, elas não perdem os encantos. Mas se o galo preto cantar e elas estiverem em estado fadórico, elas perdem o encanto. Ainda ensinaram para a moça que, para dizer as palavras por cima do telhado, por cima do silvado, por baixo do telhado, teria que falar corretamente. Não podia dizer o contrário, nem falar nada errado, porque se isso acontecesse, elas perderiam todo o trabalho daquela noite diabólica. E combinaram, então, que naquela sexta-feira, na sexta-feira daquela semana, elas iriam se encontrar, iriam todas juntas na casa da criança que estava sendo perseguida para chupar o sangue da criança. E assim fizeram. Quando chegou na sexta-feira daquela semana, elas, depois de estarem já em estado fadórico, depois de estar tudo pronto, a bruxa mais velha falou as palavras: por cima do silvado, por baixo do telhado. E mandou que todas as outras fizessem a mesma coisa. Elas fizeram, só que a bruxa mais nova falou tudo errado e botou tudo a perder. Assim que elas começaram a voar, elas não conseguiram. Elas queriam voar por cima do silvado e voavam por baixo do silvado. Queriam voar por baixo do telhado e voavam por cima do telhado. E assim foram. Tentaram várias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias vezes. E depois de estarem tão cansadas de tanto tentar, desistiram e resolveram então pousar em cima da casa da criança que elas iam chupar o sangue. Como havia sido feita uma benzidura e a benzideira havia feito a armadilha para pegá-las, assim que elas pousaram em cima da casa, a criança começou a chorar. Quando a criança começou a chorar, o pai correu, pegou a cera e tapou o buraco da fechadura e ficou ali de vigília, esperando que o galo preto cantasse e que as bruxas se desencantassem. Só que lá em cima, elas ficaram presas. Não dentro da casa, mas em cima do telhado. Elas ficaram presas e não puderam sair. E assim que o galo preto cantou, elas começaram a chorar. Um choro terrível, um choro doído, um choro de lamento. E o pai não entendeu. O pai estava procurando de onde é que vinha aquele choro. Abriu a porta e saiu para o quintal para verificar onde é que era. Quando ele chegou no quintal e descobriu, olhou para cima e viu aquele quadro tétrico. Aquelas mulheres todas peladas lá em cima do telhado. Ficou apavorado. Chamou a mulher para ajudar e chamou os vizinhos, que quando chegaram para ajudar, ficaram todos assustados.
Pegaram uma escada, colocaram no telhado, fizeram aquelas mulheres todas descerem. E o homem foi na cozinha, pegou um rabo de tatu que estava no moeiro e voltou, deu uma surra enorme em cada uma delas. Surrou tanto, até elas caírem por terra. E elas ficaram tão feridas, tão machucadas, que tiveram que depois ser lavadas com água de sal bem forte, cachaça e muitas ervas. E foi assim então que as bruxas perderam seus encantos e foram descobertas. Essa história que eu contei é baseada na história do Franklin Cascais, que está nesse livro aqui, da 2ª edição, O Fantástico na Ilha de Santa Catarina. E a história chama-se Armadilha para apanhar bruxas, paz em vigília. E eu me chamo Salma Mari Ramos e participo do movimento Mãos que Tecem Histórias, que é coordenado pela Claudete Terezinha da Mata. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Preste muita atenção que as histórias vêm vindo. E se alguém tá contando, outro alguém tá ouvindo.